Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma live com o Dr. Coimbra. Nós vamos conversar com ele, além de atualizar um pouquinho como é que está a situação assim do Covid e da vitamina D aqui no município de Cristal. Nós vamos conversar com ele sobre autismo, porque aqui no município nós vamos iniciar um protocolo para tratar doenças neuropsiquiátricas. Separamos algumas patologias e nós iremos, assim, além da vitamina D, usar algumas vitaminas do complexo B, magnésio e outras suplementações necessárias, né? Se está tudo certo, eu quero, doutor Cícero, iniciar então, agradecendo mais um tempinho que o senhor tira para conversar conosco aqui. Nós convidamos uma série de profissionais para estarem participando e entendendo sobre a situação específica do autismo, mas aqui no município, eu já estava falando, nós vamos tratar de algumas doenças neuropsiquiátricas, aí suplementando, né, além da vitamina D, também algumas vitaminas do complexo B. E quem está nos acompanhando mesmo é o Dr. Renato Slonka, e a gente sabe que ele vai estar conversando com o senhor, enfim, mas a ideia é que nós possamos falar um pouquinho mais do impacto da vitamina D na cognição, nessa formação de toda a rede neural. Eu quero primeiro lhe dizer o seguinte, eu agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu, além de conhecer o senhor, de conhecer pessoas incríveis que estão na sua volta. Uma delas é a Leda, né? E toda a equipe que milita assim, a favor do protocolo Coimbra, né? E também preciso dizer que eu tive a satisfação de conhecer a doutora Gisela Savioli, que é uma mulher incrível, né? Eu, inclusive, estou lendo um livro dela que conta a história da vida dela e ela já está aí nos assistindo, já está conosco, assim. Tive a oportunidade de fazer uma live com o Dr. Felipe e também entendi o quanto que é transformador a simplicidade das coisas, né? Que é o que eu digo sempre. Entender o benefício da vitamina D e romper tudo aquilo que a gente fala a respeito de que, porque vai intoxicar, vai calcificar tudo, é entender como o nosso organismo de fato funciona, né, doutor Cícero? Vou deixar o senhor fazer uma saudação inicial aí e a gente começa oficialmente. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a você por essa oportunidade, né? Espero que essa nossa conversa seja produtiva e traga muito entendimento a respeito do mecanismo que leva uma criança a desenvolver o autismo e também que leve à compreensão da dimensão do problema que nós estamos enfrentando, né? Que pode, sem dúvida alguma, sem exagero, chegar a inviabilizar a sociedade moderna nos anos que se seguirem, se nada for feito para combater a causa desse problema. Muito obrigado a você por essa oportunidade. Doutor Coimbra, então assim, o que me leva a parar para conversar sobre o autismo? Primeiro, nós vamos esclarecer o que nós vamos falar, né? Nós precisamos entender que nós queremos melhorar a condição de saúde das pessoas. Nós não estamos falando de que queremos tratar doença. Nós queremos evitar a doença. Isso Prevenção. É um conceito diferente de saúde. Porque a saúde sempre é vista em atendimento, cirurgia, hospital, exame. Eu milito a favor de uma saúde que evita o adoecimento. Por isso que nós temos que falar de vitamina D. Então, aqui no meu município, nos meus mais de 20 anos de profissão de enfermagem, atendendo pessoas simples, pessoas do interior, pessoas com dificuldade cultural, que não têm acesso à informação, nós precisamos ser muito mais protetores dessas pessoas. E eu, na minha prática, vivencio naturalmente
um aumento da quantidade de pessoas autistas. Nem eu, nem o Dr. Cícero estamos falando que o autismo é uma deformidade, uma deficiência, uma coisa que impede a pessoa de viver ou de trabalhar. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo, sim, que muitas das pessoas que não conseguem o tratamento adequado ou entender a dimensão e o processo da doença sofrem. Inclusive, já teve uma mãe aí nos comentários que já escreveu: me ajuda, eu sou mãe de autista e preciso de ajuda. Meu filho é adulto e eu preciso de ajuda. E eu quero lhe dizer, doutor Cícero, assim, ó, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é filha de uma funcionária da prefeitura, um menino queridíssimo, que sofre com o preconceito das pessoas por ele ser autista. Por mais que nós, trabalhadores da saúde, por mais que nós que militamos para o bem das pessoas, por mais que a gente queira incluir, fazer com que essas pessoas sejam acolhidas e que, de fato, as pessoas consigam ser humanas o suficiente para não maltratar e não judiar, eu já vi uma mãe chorando, dizendo assim: vou ter que buscar meu filho porque a diretora avisou que ele não pode ficar na sala de aula. E eu vou ter que buscar meu filho, uma mãe cuidadosa que levava o filho em todos os atendimentos, e eu vou ter que buscar o meu filho. Aí ela foi, ela buscou, quando ela voltou, ela disse assim: tu acredita, Fábio, que todos os coleguinhas dele bateram palmas depois que ele saiu da sala de aula? Então, é disso que nós estamos falando. De uma sociedade que é hipócrita e que fala que tem que incluir todos, mas de fato exclui a todos. E se alguém aí, do outro lado, entendeu que o que nós estamos falando é bobagem, está totalmente justificado o contraditório. Mas nós vamos falar daquilo que pode impactar na vida de todos. E sim, existe um prejuízo para a vida das pessoas que tem esse perfil. Eu não quero nem chamar porque eu não sou uma grande estudiosa do autismo. Então, eu trabalho, milito como gestora, querendo melhorar esse problema. É por isso, e é a mesma situação do Dr. Cícero. O que o Dr. Cícero estuda é algo muito maior. Nós estamos falando de uma pequena fração, né, Dr. Cícero, que é a situação do autismo, que o senhor já sabe que é por conta de um ajuste da vitamina D e que tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, a vitamina D e todo esse atendimento pode melhorar, porque o que o Dr. Cícero é uma doença, estuda, o que o Dr. Cícero verdadeiramente estuda é o impacto nas doenças autoimunes. Só que existem vários estudos dizendo que o autismo é uma doença autoimune. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. Existem outras linhas, mas nós vamos discutir hoje o autismo como uma doença autoimune. Dr. Cícero, acho que nós podíamos começar falando sobre, genericamente, os benefícios da vitamina D. O que o senhor acha? Sim, só queria acrescentar uma questão. A gente falou sobre prevenção e falou sobre tratamento, né? E que o correto seria você fazer a prevenção. No entanto, você só consegue fazer prevenção de qualquer doença, ou seja, de impedir que um percentual cada vez maior de pessoas adquira uma doença X, se você souber a causa dessa doença, né? E a quase totalidade das pessoas que executam a chamada medicina convencional recebem a informação de que a grande maioria, quase totalidade das doenças, como hipertensão, doenças autoimunes, autismo, não tem causa conhecida, né? É chamada tecnicamente de idiopática. Mas veja, você faz prevenção se você sabe a causa e afasta a pessoa que poderia desenvolver essa doença desta causa, né? Mas se você sabe a causa, você consegue desenvolver um tratamento voltado para a causa da doença, e não apenas para as suas manifestações, como faz a medicina convencional, ao ignorar ou não saber ou não receber informações sobre a causa das doenças. Isso é o sistema
de transmissão de informação que nós vivemos, que é completamente controlado pelo interesse econômico da venda de medicamentos. O médico só recebe informações a respeito de qual droga ele deve prescrever. Então, para uma doença autoimune, ele tem que prescrever imunossupressores. Ora, mas essa pessoa não nasceu tomando imunossupressores para não desenvolver doença autoimune. Então, a falta de imunossupressor não tem nada a ver com a causa da doença. Então, quando nós queremos efetivamente tratar a causa, é muito difícil de você dissociar, né, o que é uma abordagem preventiva de um tratamento eficaz, porque esse tratamento eficaz só pode ser eficaz se ele for voltado a combater a causa da doença e não as suas manifestações. Esse é o caso das doenças autoimunes, entre elas o autismo. Eu acho que seria adequado que a gente conseguisse, e eu tenho visto quando nós conversamos sobre esse assunto, que as pessoas não têm ideia da magnitude de que esse problema chamado autismo adquiriu na sociedade moderna. Então, se você me permitir, eu queria mostrar alguns gráficos do crescimento do autismo a partir da década de 80. Né? Doutor Cícero, eu só quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, porque esse horário que a gente conseguiu agendar a live é um horário que as pessoas não costumam estar assistindo. Então, eu quero saúde a convidar outros colegas. Estamos conectando. É que eu esqueci de colocar o meu celular no modo avião. E aí foi isso que aconteceu, tocou. Então, eu queria convidar as pessoas a estarem divulgando. Convidem os seus amigos aí, porque nós temos ainda poucas pessoas assistindo e a gente quer realmente que as pessoas possam escutar esse momento de reflexão que nós estamos fazendo. Eu não sei se já melhorou. O senhor está me enxergando bem, doutor Cícero? Perfeitamente, enxergando e ouvindo. Ótimo. Então, agora o senhor pode seguir. Então, eu queria mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o gráfico do aumento da ocorrência de autismo entre 1975 e 2012. Né? Então, vamos tentar ver se eu coloco esse gráfico mais próximo e ajusto a tela do computador. Eu acho que assim dá para ver, né? E aqui nós estamos vendo 1975, havia um autista, são dados que vêm dos Estados Unidos, mas representam o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, em 1975, havia um autista para 5.000 crianças normais. Né? Em 2012, já havia um autista para cada 88 crianças normais. Aqui nós vemos o que aconteceu em 2018. Já havia um autista para cada 40 crianças normais. E aqui a projeção que se fazia para esse ano, que haveria um autista para cada 20 crianças normais. Não? Então, qualquer pessoa pode imaginar, né, o que isso representa para a sociedade, porque muitas dessas crianças, a grande maioria delas, não vai conseguir, quando adulto, assumir uma atividade produtiva. Né? E se essa curva de crescimento continuar com esse nível de aceleração, ou seja, se nós não fizermos a prevenção que você preconiza, tratando a causa do problema, afastando as pessoas da causa do problema, então, em algum momento, se imagina que em algum momento entre 2025 e 2030, nós vamos ter um autista para cada criança normal. Né? Então, você imagina
o que isso significa, porque num determinado momento os casais não vão mais querer ter filhos devido ao alto risco de terem uma criança que venha desenvolver autismo. Né? Doutor Cícero, Diga. deixa eu lhe atrapalhar sobre isso. Olha só, para quem é autista e quem tem um filho autista, ouvir o senhor dizer isso pode parecer assim, puxa, mas o doutor Cícero acha que então nós somos anormais, que nós vamos terminar com o mundo. Eu quero fazer um parêntese sobre isso. O doutor Cícero não está fazendo aqui um julgamento do quanto isso é bom, ele não está dizendo que as pessoas que têm autistas não devem ser aceitas, que a gente não tem que tirar o melhor de todos. O que ele está mostrando é um problema. É claro que se eu tenho um filho autista que quero que ele produza da melhor maneira, eu escuto isso e eu fico muito feroz. Porque para que dizer isso, o meu filho tem condições de desenvolver qualquer habilidade? Sim, ele tem, outros não têm. Então, nós estamos falando da causa do problema. Nem todos têm o mesmo acesso que muitas pessoas têm de fazer ambientoterapia, de fazer diferentes tratamentos. O que a gente está falando é que existem muitas pessoas que não têm acesso ao cuidado adequado, nenhum tipo de terapia. E aí fica muito difícil poder acompanhar essas pessoas que têm este espectro, né? Então, o que nós queremos é discutir abertamente uma forma de cuidado e tratamento. E é uma tese. Outros poderão ter essa tese. Só para esclarecer bem, né, doutor Cícero, porque eu que milito no campo da política, eu sou acostumada a levar algumas pedradas quando eu trago alguns temas. Mas eu não tenho medo, porque eu acho que o que a gente precisa fazer é informar as pessoas. E é isso que a gente faz, é isso que a gente está fazendo aqui. A ideia não é tratar nada com preconceito, a ideia é Sim. levantar o problema. A questão é, primeiro, chamar a atenção para a gravidade do problema e, segundo, mostrar que isso tem solução. Tanto existe uma possibilidade concreta de você evitar que novas crianças adquiram autismo, como existe possibilidade de você fazer com que o autismo regrida. E eu, quando falo dessa questão do autismo, da regressão do autismo, eu não estou falando apenas dessas terapias comportamentais, psicoterapia, fonoaudiologia. Não, eu não estou falando disso. Eu estou querendo apresentar a causa do problema, para que você tanto possa fazer a prevenção eficaz, como também você fazer um tratamento que pode, sim, segundo a experiência que nós temos tido desde 2014, então já faz 6 anos, né? Desde 2014 que nós temos obtido regressão completa da grande maioria dos casos de autismo. Né? E justamente esta a questão é de apresentar a causa, para que a causa seja combatida e dessa forma menos um número, você impeça as crianças de desenvolverem autismo. Tá? Muita gente diz que é um problema genético hereditário, isso é impossível de apenas um problema genético hereditário, porque genético hereditário todas as doenças, no final das contas, são, né? Você pega uma pessoa que tem diabetes, você encontra várias pessoas com diabetes na família, então existe uma predisposição genética. A mesma coisa acontece com hipertensão, câncer e doença cardiovascular. Então, na realidade, a questão de ser genético, isso é uma coisa que se aplica à grande maioria das pessoas, das doenças, se não a quase todas elas, mas, por outro lado, a questão de imaginar que é uma doença genética propriamente dita, tal como a síndrome de Down, isso é impossível, porque é impossível que em poucas décadas a genética humana tenha sofrido tanta transformação, tantas mutações, a ponto de provocar um crescimento tão grande de uma doença. Né? Então, o que eu queria mostrar para você, na realidade, é a causa do autismo. E para isso a gente precisa saber o que é o autismo, qual a fisiopatologia, qual o mecanismo que levou uma criança a desenvolver o autismo. E para isso, eu vou lançar mão desse estudo que foi publicado no ano passado, né?
Tá. você está vendo aqui, né, em que crianças que, vieram a falecer por acidentes, né, foram levadas à autópsia, e entre essas crianças haviam crianças que tinham autismo e crianças que não tinham autismo. Aqui você vê o cérebro de uma criança normal, em que essas células que você vê aqui são as células nervosas, os neurônios e os seus auxiliares, os astrócitos e a micróglia. E aqui você vê o cérebro de uma criança autista. Por que você vê esse pontilhado preto aqui, preto não, azul escuro, infiltrando? Essa coloração só mostra o núcleo das células, e essas células que estão infiltrando o cérebro de locais específicos no cérebro do autista são células do sistema imunológico chamadas de linfócitos. Tá? Então, esse estudo foi publicado no ano passado, né, em 2019, na revista chamada Annals of Neurology, quer dizer, Anais de Neurologia, e no meu entender foi a confirmação de dados que já vinham se acumulando progressivamente nas últimas 2 décadas, demonstrando que autismo é uma doença autoimune, já que se encontrava os mesmos marcadores no sangue, por exemplo, altos níveis de uma substância chamada interleucina 17 no sangue das crianças autistas, assim como você encontrava a mesma coisa no cérebro, nas juntas, nas articulações das pessoas que têm artrite reumatoide, na pele de uma pessoa que tem psoríase e assim por diante. Então, o que o Dr. Cícero está dizendo que tem um grande estudo que prova, fazendo a análise patológica, durante a análise específica ali do anatomopatológico, fazendo análise das células durante a biópsia, se identificou que quando tinha uma criança com autismo, quando tinha alguém com autismo, de fato se encontravam muito mais células de defesa do organismo, fazendo com que verdadeiramente fique provado que existia algo do nosso organismo atuando ali naquele lugar. Uma agressão do sistema imunológico contra áreas específicas do cérebro, principalmente contra áreas que são responsáveis pela absorção de uma vitamina do complexo B, que é extremamente importante para o silenciamento de genes que todos nós temos alterados, né, que é a vitamina B9, cuja forma natural é o metilfolato e que infelizmente foi substituído pelo ácido fólico. Aproveito a oportunidade então para dizer que uma das coisas que as gestantes têm que se preocupar em evitar é a ingestão de ácido fólico, que ainda hoje é prescrita pela maior parte dos médicos obstetras, né, que estão desatualizados e não sabem que existem muitas publicações correlacionando o uso do ácido fólico e não do metilfolato, que é a forma natural da vitamina B9, que está presente em verduras cruas, né, com a administração do ácido fólico com a ocorrência de autismo, a administração de ácido fólico na gestação. Então, isso é uma das coisas que, por exemplo, tem que ser mudada para evitar a continuidade do aumento das crianças com autismo. Mas não é a principal, mas é uma das mais importantes. Os médicos se atualizarem, não mais prescreverem ácido fólico e sim metilfolato, que já está à venda em diversas formulações comerciais, porque médicos obstetras atualizados já estão sabendo disso. Precisamos mudar os protocolos de saúde coletiva. Inclusive, entre eles, o hábito de enriquecer a farinha de trigo, a farinha de milho, com ácido fólico, né? Você vai no supermercado, pega o pacote de farinha de trigo, está lá escrito
enriquecido com ácido fólico e com ferro. Então, você vê que toda vez que nós estamos comendo macarrão ou pizza, nós estamos consumindo ácido fólico por força de lei determinada por determinação da Anvisa, seguindo recomendações que já estão ultrapassadas até mesmo a nível internacional. Mas então, só seguindo o pensamento para facilitar o entendimento das pessoas que são leigas que estão nos assistindo. Então, existem uma série de células do nosso sistema de defesa que foram encontradas dentro do cérebro humano, quando analisados através desse estudo, que provam que o nosso próprio corpo agride esse nosso cérebro. Nosso próprio corpo agride, diminuindo e causando um prejuízo. Provocando. São os linfócitos, né, que afetam principalmente as áreas que absorvem a vitamina natural, B9 natural, que é o metilfolato, que é necessário para a síntese de neurotransmissores. Né? Agora, então você desarranja a produção dos neurotransmissores que permitem que os neurônios, entre aspas, conversem entre si, levando ao comportamento do transtorno do espectro autista. Ótimo. Então, seguindo essa linha, onde entra a vitamina D, doutor Cícero? Então, a vitamina D entra justamente como entra em todas as outras doenças autoimunes. Você vê, por exemplo, essa senhora, que se chama Dona Jackson Nakazawa, que escreveu esse livro chamado A Epidemia da Autoimunidade, porque se viu que, como você está vendo aqui, a partir da década... Já em 1950, quando os médicos começaram a reduzir... desculpe, deixa eu diminuir o volume disso aqui. Quando os médicos passaram a reduzir a suplementação de vitamina D para a população, e principalmente a partir da década de 80, em que as pessoas começaram a fugir da única fonte natural de vitamina D, que é a exposição solar, né? A vitamina D não está presente em quantidades adequadas nos alimentos, é irrisória a quantidade de vitamina D que nós temos nos alimentos. Rapidamente, só para ter uma ideia, 5 a 10 minutos de exposição total do corpo ao sol forte, sem filtro solar, numa pessoa de pele clara pode produzir de 10 a 20 mil unidades de vitamina D, aí a pele encerra a produção, né? O que acontece é que se você tivesse que ingerir, obter essa quantidade através da alimentação, você teria que ingerir 250 gemas de ovo, 85 copos de leite ou 13 postas de salmão. Desde 1930, da década de 1930, nós sabemos que a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, ela pertence ao grupo dos hormônios esteroides, e a única fonte natural é exposição solar. Então, com a queda... Cícero, eu quero lhe pedir uma coisa, olha só. Nós vamos seguir falando de autismo. Nós temos aí 20 minutos ainda, 25 minutos de live. Mas eu quero convidar o senhor, se o senhor puder ficar mais um pouquinho. Assim, nós terminamos essa e iniciamos uma outra falando de vitamina D, de intoxicação e que as pessoas têm que perder o medo de tomar, de elevar a sua taxa de vitamina D, porque... vai calcificar a traqueia, vai calcificar o esôfago. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa desmistificação depois, se o senhor puder. Mas agora vamos seguir falando no autismo. Termine seu pensamento aí. Eu só queria avisar, porque, na verdade, eu estou olhando os comentários e estou vendo que as pessoas sempre têm essa pergunta. Eu fui no médico e o médico não quis me dar uma dose mais alta. Eu estava com 80, ele mandou eu parar de tomar. O que eu faço agora? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem sempre, assim, né? Então, mas não quero atrapalhar o seu pensamento com o autismo. Quero seguir falando do autismo porque as pessoas precisam entender que a vitamina D, ela vai fazer uma grande diferença também no tratamento do autismo. Pode seguir, se eu lhe atrapalhei. Não, sem problemas. Bom, o fato é que você encontra
pessoas que têm doenças autoimunes, isso é um dado que surgiu nos últimos anos, né, a partir do término do maior projeto de pesquisa da história da biologia, chamado de Projeto Genoma. Você sabe que as pessoas que têm doenças autoimunes têm um gene, né, que as torna mais resistentes aos efeitos biológicos da vitamina D. Ora, isso só faz sentido, né, porque você, quando encontra uma pessoa, por exemplo, com autismo, uma criança com autismo, você pode encontrar a mãe com tireoidite de Hashimoto, um tio com psoríase, a avó com miastenia ou com artrite reumatoide, com outra doença autoimune. Então, existe um gene que torna essas pessoas mais resistentes aos efeitos da vitamina D. Mas isso não é uma questão que venha a assustar qualquer um de nós, porque todos nós temos cerca de 10 a 15 genes alterados que podem provocar 10 a 15 doenças diferentes. O que nós estamos falando aqui é que esses genes se mantêm desligados desde que o embrião se forma no útero da mãe, né, graças à presença de metilfolato, que está presente nas verduras cruas, se essa mãe estiver ingerindo essas verduras, se eu estiver sendo suplementada não com ácido fólico, mas com metilfolato, e se essa mãe tiver tido uma boa exposição solar, ou, como você anunciou aí, uma suplementação adequada, fisiologicamente correta de vitamina D. Porque já anunciando o que você mencionou, não é possível você considerar uma situação como essa em que em 5 a 10 minutos de exposição solar, eu possa produzir facilmente, se eu tiver uma pele clara, todo o meu corpo exposto ao sol forte, sem interferência de filtro solar, vidro ou roupa, eu possa produzir 10 mil unidades de vitamina D, e na década passada se preconizava para um adulto apenas 200 unidades como suplemento de vitamina D, numa sociedade que veio progressivamente fugindo do sol e passando a ficar dentro de ambientes confinados, tanto para trabalhar como para se divertir através de jogos eletrônicos e televisão, né? E impulsionadas pelo conselho errado de que as pessoas não deveriam se expor um minuto sequer ao sol sem colocar filtro solar. Né? E, na verdade, é isso que a gente tem com a pandemia agora, mais do que nunca, né? As crianças, aqui no município, nós estamos suplementando vitamina D para todo mundo e, inclusive, principalmente para as crianças, preparando o retorno delas para as aulas, que se nós já entendemos. Doutor Cícero, nós estamos com 4 casos ativos de Covid aqui no município, somente 4, e iríamos fechar uma semana sem casos novos. Ontem tivemos um contato de um positivo que tardiamente agora positivou e que apresentou alguns sintomas, com uma evolução maravilhosa, todos eles casos muito leves. E nós entendemos que isso é fruto já do resultado de toda a população sendo suplementada com a vitamina D pelo protocolo. Nós já estamos, inclusive, dando doses, gotinha. Cada criança leva para casa o seu frasquinho com as gotinhas. Cada criança não, cada mãe, né, cada família, para administrar em cada uma das crianças. Eu não tenho medo de dizer que nós vamos preparar o reinício das aulas, mas com as nossas crianças com uma dose mais alta de vitamina D. Porque essa é uma preocupação que a gente tem. Além das crianças já ficarem naturalmente dentro dos apartamentos, das casas, mesmo aquelas que brincavam na rua, foram limitadas em função da pandemia, piorando isso grandemente, né? Fazendo com que houvesse uma piora significativa. Então veja você, a gente está falando sobre doenças autoimunes, né? Entre elas o autismo, né? E nós estamos falando sobre doenças infecciosas, né? Todas as epidemias estranhas que precederam essa pandemia, como o SARS em 2002, 2003, depois a gripe do Oriente Médio, que se diz que se pegou um vírus de camelo, o segundo coronavírus, né? Depois gripe suína, se pegava gripe de porco, depois gripe aviária,
se pegava gripe de galinha, né? Então você vê que o nosso sistema imunológico não estava fazendo o que deveria, quer dizer, nos defender contra infecções, e estavam surgindo situações de doenças infecciosas que jamais haviam ocorrido na história da medicina. Isso Doutor porque... Cícero, vamos falar de autismo. As pessoas estão pedindo para falar de autismo. Vamos falar. Então, o autismo é uma doença autoimune. Tá, então, é justamente isso. Então, volto aqui para essa apresentação, né, em que se mostra, esse aqui é um site que só mostra informação científica, que é chamado de Google Scholar ou Google Acadêmico, né, e você vê que se eu colocar vitamina D e sistema imunológico, né, eu tenho hoje 221 mil publicações, na realidade esse dado é de um mês atrás, hoje se aproxima de 250 mil publicações, porque isso está acontecendo, está aumentando rapidamente. Então, o que isso significa? Que esse hormônio, ao contrário dos demais hormônios, ele tem dezenas de funções no nosso organismo, e uma das mais importantes funções é a regulação do nosso sistema imunológico, né? E regular significa impedir que o sistema imunológico nos agrida, provocando doenças autoimunes tais como o autismo, e impedir e favorecer que o sistema imunológico nos defenda contra infecções. Então, ele está fazendo o que não deve, que é agredir o nosso organismo, e está deixando de fazer o que deve, que é reagir com vigor contra infecções. Então, por isso que nós tivemos todas essas epidemias com uma frequência estranhas, com uma frequência cada vez maior, que redundou nessa pandemia. E, na realidade, quando nós falamos sobre evitar doenças autoimunes, e nós estamos falando de evitar doenças infecciosas, nós estamos falando do mesmo fator, que é a suplementação de vitamina D em doses adequadas, fisiológicas, e não nas microdoses que hoje em dia são utilizadas na medicina convencional, porque os médicos se habituaram a ter um medo infundado de dar doses como essas que você produz por poucos minutos de exposição solar, que é 10 mil unidades, e que toda pessoa adulta que tem pelo menos 50 quilos de peso deveria tomar, inclusive as gestantes deveriam tomar isso para evitar de ter diversas complicações na gestação e evitar diminuir drasticamente a possibilidade de ter uma criança que venha ao longo do primeiro ano de vida ou segundo ano de vida começar a desenvolver traços de autismo, seja por uma infecção ou qualquer coisa que acione um sistema imunológico desregulado, como uma bronquiolite, uma otite, uma faringite, ou principalmente que provoque febre, ou até uma vacinação numa criança que está com nível baixo de vitamina D. Crianças que têm níveis baixos de vitamina D, que é a quase totalidade das crianças de hoje em dia, não poderiam ser vacinadas. Se forem vacinadas, elas deveriam ter primeiro corrigidos os seus níveis de vitamina D com doses adequadas, inclusive para impedir a ocorrência de doenças autoimunes. Você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso que eu falei? Eu quero só facilitar para quem é leigo. A sua voz diminuiu aqui só um pouquinho. Não sei se aconteceu alguma coisa com o meu... Na verdade, eu vou falando até o senhor conseguir regular. Então. Tá, já regulei. Tá, olha só, o que acontece? Então, tem estudos científicos que provam que o autismo é nada mais, nada menos que o nosso próprio corpo nos agredindo, através Sim. do nosso sistema imunológico que entra em conflito com as células normais. Quando a gente administra a vitamina D, nós estamos fazendo aquilo que temos dito o tempo todo, fortalecendo o nosso sistema imunológico, fazendo com que ele tenha uma resposta adequada e agrida aquilo que deve ser agredido, não o nosso próprio corpo. Quando a gente diz que é uma doença autoimune, nós estamos dizendo que é auto. Eu próprio destruo o meu corpo através das minhas células de defesa que deveriam cuidar de
matar outros germes estranhos ao nosso corpo. Tem algo que acontece no nosso organismo que ele destrói aquilo que deveria ser natural e saudável, causando várias doenças. Isso é assim, simples, o conceito de doença autoimune. Quando a gente dá a dose adequada de vitamina D para as pessoas, nós estamos fazendo com que esse sistema imunológico que deve agir quando a gente está doente, ele realmente funcione melhor, criando o caminho certo. É só isso que o Dr. Cícero está dizendo, porque o nosso organismo possui em várias células, principalmente no sistema imunológico, receptores para que, quando a vitamina D se conecte a ele, essa célula funcione melhor. É por isso que a vitamina D ela é boa para o sistema imunológico, mas ela é boa para muitas outras coisas. Ela nos ajuda em todo o funcionamento do nosso organismo. Mas nesse caso do autismo, dar vitamina D fará com que essa resposta errada na pessoa pare de acontecer e aí o organismo funcione de maneira adequada, deixando os neurônios, as sinapses, todo o mecanismo do cérebro funcionar melhor. É isso, doutor Cícero? Perfeito, você resumiu perfeitamente bem. Eu queria mostrar para você uma foto que ilustra, porque eu acho que sempre imagens são extremamente importantes para a gente demonstrar o que nós que estamos querendo fazer. Eu não vou mostrar várias fotos de diversas doenças autoimunes, mas essa paciente foi tratada com doses fisiológicas ainda de vitamina D, que era de 10 mil unidades por dia, em 2003. Foi quando nós começamos, há 17 anos atrás, a usar vitamina D para o tratamento de doenças autoimunes. Então você vê, antes do início do tratamento, ela tinha uma psoríase da forma chamada de eritrodérmica, em que afeta praticamente toda a superfície corporal, e o que aconteceu depois de 4 meses de suplementação de dose fisiológica, aquela dose que é produzida por poucos minutos de exposição solar em uma pessoa de pele clara, que tem todo o seu corpo exposto ao sol, está na horizontal e tomando sol no horário em que o sol está bem forte, né? Então, isso ilustra basicamente só, isso aqui já não seriam doses altas de vitamina D, porque hoje, para controlar completamente a doença autoimune, nós usamos doses altas, porque, como eu disse há pouco, se descobriu que as pessoas que têm doenças autoimunes já instaladas, né, elas estão com um nível alto de resistência aos efeitos da vitamina D. Então, eu tenho que dar uma dose mais alta do que o normal para contrabalançar. Ou seja, nós estamos agora mostrando o quanto que, o que nós quisemos dizer, queríamos dizer, quando dissemos que a prevenção e o tratamento eficaz estão interligados, né? Porque se você só faz prevenção se você afastar a pessoa da causa, e você só faz o tratamento eficaz se você combater ou compensar ou antagonizar os efeitos, vamos dizer assim, genéticos nesse caso de uma resistência aos efeitos da vitamina D, né? Essa foi a proposta do projeto Genoma, descobrir a causa, os fatores genéticos que favorecem a ocorrência desta ou daquela doença, e a partir desse conhecimento propor uma abordagem terapêutica voltada para a causa, ou seja, para antagonizar os efeitos daquela predisposição genética, né? Então, por isso que eu digo que falar sobre prevenção nós não podemos dissociar de falar sobre tratamento eficaz. Um tratamento que não faça a pessoa, meu filho vai conviver com isso, é inevitável. Não, não é inevitável. Ele pode regredir ao ponto de ser uma criança normal e um indivíduo normal, mas você tem que tratá-lo utilizando os recursos que combatem a causa do problema.
que esse problema é um problema autoimune, né? Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Doutor Cícero, na verdade, para o autismo, se nós deixar... Agora eu estou perguntando para o senhor porque eu não sei a resposta. Se nós deixarmos os níveis ideais de vitamina D adequados, já é o suficiente? Ou, assim como as doenças autoimunes que o senhor trata, tem que tratar com uma dose mais alta, uma alta dose de vitamina D? Então, a experiência que nós acumulamos desde 2016 desde 2014 até agora, foi a seguinte: em alguns casos de autismo leve, você consegue dar apenas a dose fisiológica e a criança volta ao normal, principalmente se tiver já nas primeiras manifestações do autismo, no início do quadro do autismo. Tá? Porque ao contrário do que se diz por aí, que não existe autismo regressivo de uma criança que se desenvolveu normalmente e a partir de uma determinada idade começou a desenvolver, a perder funções e adquirir comportamento autismo, a grande maioria das crianças que nós recebemos no consultório são crianças que, de fato, tiveram um desenvolvimento normal até uma idade próxima de 1 ano de idade, chegaram a falar as primeiras palavras e depois silenciaram, se tornaram amuadas e sem reatividade em relação ao que está acontecendo no ambiente, sem interação afetiva com ninguém, sem olhar as pessoas nos olhos, andando na ponta dos pés, coisas que até então não estavam acontecendo. Pelo contrário, a criança estava tendo um desenvolvimento normal. Então, alguma coisa aconteceu que desencadeou nessas crianças uma doença autoimune. Pode ser que, pelo fato de essa criança ter nível baixo de vitamina D, ela tenha várias infecções, uma atrás da outra. Uma hora corre o pai com febre porque está com otite bacteriana, outra hora com faringite, outra hora com bronquiolite. Nós tivemos um caso de uma criança que ficou 3 meses internada com bronquiolite no hospital, e você fica imaginando se ao longo desses 3 meses ela trocando de antibiótico a toda hora, e se ela recebeu sequer alguma nesga de exposição solar, né? Não recebeu nada. Então, a mãe nos mostrou a foto dessa criança antes da hospitalização e durante e no pós, logo depois, quando recebeu alta. Antes da hospitalização, era uma criança sorridente, feliz, né? Encantadora, né? Nas fotos. Depois da alta hospitalar, aparece uma criança com olhos vidrados, assim, né? Fixos, sem fixar nada no ambiente, né? Com uma face inexpressivo. Então, eu tenho absoluta certeza que coisas que ativam o sistema imunológico de uma criança que está com nível baixo de vitamina D podem desencadear doenças autoimunes, né? Isso pode ser uma vacina, pode ser uma infecção, pode ser, e não só o autismo, mas diabetes do tipo 1, por exemplo, pode ser desencadeada nessa situação. Mas eu queria mostrar para você uma outra informação também colocada no Google Acadêmico, que só fornece informações publicadas em revistas científicas. Eu coloco doença autoimune, né? E vitamina D. 1 mês atrás eu tinha 77.600 publicações dizendo que níveis baixos de vitamina D, que hoje a gente pode dizer que níveis subótimos de vitamina D afetam 9 entre cada 10 pessoas em todo o planeta, inclusive as crianças, né? E é por isso que você vê que ciclo vicioso se cria, né? As crianças começam ao longo do primeiro ano de vida, principalmente quando começam a frequentar a escolinha e tem contato com outras pessoas, com outras crianças, começam a desenvolver várias infecções, né? Então toda hora estão com gripes, resfriados, faringites, otites, bronquiolites, né? Isso torna a vida do... Diga. Doutor Cícero, eu quero encerrar a live agora, faltam 5 minutos para ela encerrar, nós vamos salvar ela e a gente volta, pode ser? Rapidinho.
A gente Pode ser. convida todo mundo. Nós vamos assim conversar ainda sobre o que seria uma taxa normal e vamos falar sobre outras coisas da vitamina D. Vamos seguir conversando. Convido a todos aí para continuar. Um minutinho a gente já está voltando. Doutor Cícero, o que seria uma dose, uma taxa, o que seria uma taxa de vitamina D normal no sangue, adequada, assim, meu filho, teve uma senhora que, assim, meu filho ficou hospitalizado e quando chegou em casa estava com os olhos vidrados. Qual é a taxa que esse filho tem que estar para recuperar todas as suas funções que ele teve comprometidas em função de uma internação onde ele ficou sem sol, como uma situação que o senhor comentou aí? Qual seria a taxa ideal para ficar na corrente sanguínea? Bom, a gente pode utilizar como exemplo, né, a pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, eu vou lhe mostrar um gráfico de um estudo que foi publicado, acho que há 1 mês e meio atrás, e é importante que se diga, muito importante que se frise isto, né? Nós já estamos com menos do que 1 ano de pandemia mundial, e nós já temos cerca de 20 mil artigos publicados a respeito da importância da otimização, artigos científicos publicados a respeito da importância da otimização da vitamina D, dos níveis de vitamina D, para evitar que a pessoa se contamine e desenvolva, ou mesmo se contaminar, desenvolva quadros graves de Covid-19. Tá? Então, eu vou mostrar esse gráfico aqui para você, né, e para as pessoas que estão nos assistindo, e tentar explicar. Aqui cada um desses pontos, vermelhos ou brancos, representam pessoas que foram hospitalizadas pela Covid-19. Aqui nós temos a idade das pessoas, desculpe, os níveis de vitamina D das pessoas, e aqui a idade. Então, a idade vai de 30 até 90 anos, tá? E os níveis de vitamina D um pouco acima de 0 até 120 nanogramas por ml. Importante que se diga preliminarmente que os níveis tóxicos séricos de vitamina D já foram determinados numa publicação de 2007 e que são de 240 mil unidades, nanogramas por ml. Então, o gráfico aparecer até 120 não é nenhum problema. O nível 30, que essa linha horizontal cheia representa, né, é o nível mínimo preconizado como adequado, não vou dizer que é o correto, pela maioria dos países. Essa linha pontilhada representa o nível de 40, que é o nível preconizado como adequado pela Sociedade Americana de Endocrinologia. Vou salientar que, infelizmente, aqui no Brasil, se diz que nível acima de 20 já seria adequado. Tá? E aqui nós vemos o que? Por que foram colocadas... Todos os pacientes que tiveram o seu nível de vitamina D medido eram pacientes que foram hospitalizados por Covid-19. Né? Então, eles tinham quadros graves o suficiente para serem hospitalizados. E aí você vê que os discos ou pontos vermelhos indicam pessoas que vieram a falecer. Então, você tem pessoas falecendo nesse gráfico que tem pouco mais de 40 anos, até pessoas com mais de 80 anos, quase 90 anos, mas o que nos interessa aqui é que quando você chega a 60, tá? Então está acima do mínimo preconizado como adequado pela Sociedade Americana de Endocrinologia, você tem ainda pessoas hospitalizadas, tá? Mas você já não tem nenhuma morte. E quando você chega, por exemplo, a 100, você teve só 2 casos de hospitalização nessa amostra de pacientes. Tá? Talvez esses casos aqui sejam aqueles casos que a gente mencionou, que são pessoas resistentes
aos efeitos da vitamina D, ou que talvez já tivessem doenças autoimunes que as tornassem resistentes aos efeitos da vitamina D e não tinham um nível, apesar de ter um nível no limite superior do normal, não tinham um nível capaz de compensar esse nível de resistência. Então, o que eu estou querendo lhe dizer? Que você tem que manter os níveis da população entre próximos de 100. Isso é o que é a mensagem que eu estou querendo passar através da demonstração desse gráfico. Porque, veja, com isso você impediria a ocorrência de casos graves de Covid-19, raríssimos casos seriam hospitalizados e todos os poucos que fossem hospitalizados, não evoluiriam para um quadro mais grave ao ponto de receberem óbito ou receberem uma alta, mantendo quadros graves de fibrose pulmonar crônica, que condena essas pessoas a terem, às vezes, sintoma de falta de ar o resto das suas vidas, ou microinfartos cerebrais que podem afetar até a capacidade de raciocínio cognitiva dessas pessoas. Então, eu me baseio nesse gráfico para falar sobre os níveis, e aí nos resta falar sobre as doses necessárias para você alcançar esses níveis. Então, que doses são essas? Então, para que a gente possa falar sobre isso, é importante que se saiba que a vitamina D, que a gente já disse que não é um hormônio, não é uma vitamina, e sim um hormônio, ela é uma substância solúvel em gordura, né? Então, o que acontece quando eu começo a tomar a dose adequada de vitamina D, que para uma pessoa de 50 quilos de peso, 60 quilos de peso, 65 quilos de peso, seria 10 mil unidades, que seria a dose que a faria atingir esse nível sérico próximo de 100, né? Eu estou querendo dizer também que numa pessoa que tem uma gordura debaixo da pele mais volumosa, né, porque essa gordura absorve a vitamina D como se fosse uma esponja, roubando da circulação, roubando do sistema imunológico, né, essa pessoa vai precisar de uma dose maior. Então, uma pessoa que tenha próxima de 100 quilos de peso, não vai conseguir atingir esses níveis se não tomar cerca de 20 mil unidades internacionais. E entre 10 e 20 por dia. E entre 10 e 20 mil unidades internacionais são níveis que você produz por exposição solar. Então, assumindo que a natureza não pode estar há milhões de anos errada, né? Se estima que o homem esteja sobre a Terra há 100 mil anos, né? Não é possível que ela esteja errada há 100 mil anos, né? A exposição solar produz de 10 a 20 mil unidades de vitamina D por poucos minutos de exposição solar numa pessoa que tem a pele clara. Uma pessoa que tiver a pele escura, para produzir essa quantidade, pode precisar ficar 1h30 no sol, né? Uma pessoa que tenha uma pele já envelhecida por idade avançada pode também precisar de 3 vezes mais exposição solar, ou 4, 5 vezes mais exposição solar Aqui do no que a pessoa jovem. município, nós já testamos a taxa de vitamina D depois de suplementar, depois de dar a dose de ataque. E nós vamos apresentar aí os nossos estudos. Nós já temos assim um percentual assim razoável para confirmar aquilo que a gente lê nos estudos e o que o senhor mesmo diz o tempo todo, né? Assim, as mulheres, por ter uma camada maior de gordura, acabam, sim, demorando mais para absorver. Tem pessoas que têm uma grande resistência à absorção da vitamina D. As pessoas que têm um peso maior têm mais dificuldade em manter a taxa normal da vitamina D. Imediatamente depois que se toma a dose de 600 mil unidades, a pessoa tem um pico e depois cai, e não é fácil manter uma taxa mais alta. Manter uma taxa acima de 60 é bem difícil.
e é preciso tomar todos os dias a dose adequada ao seu peso. E até quero dizer que de tantas pessoas perguntar, eu acabei criando um canal no YouTube e tem um vídeo que fala exatamente sobre isso. Fábia Richter fala sobre a dose adequada conforme o peso. Tem outro vídeo que fala da importância de ter uma manipulação, uma produção correta, porque nanograma, são unidades internacionais, é muito pequenininho isso, então se trocar por qualquer outra dose é um grande risco, que foi exatamente isso que aconteceu há alguns dias aqui no Rio Grande do Sul. Um laboratório de confiança, inclusive, acabou colocando um lote onde a dosagem estava errada e causou intoxicação para 2 pessoas que estiveram internadas no hospital, que não foram a óbito, mas que tiveram que ter tratamento hospitalar. E também eu tenho um vídeo específico falando sobre dose em criança. Mas, doutor Cícero, tem 2 coisas que eu quero que o senhor fale mais. 3, na verdade. Uma delas é assim, ó, tem uma pessoa que comentou aí nos comentários que tem um familiar com 5 de vitamina D. A taxa dele de vitamina D sanguínea está 5. Nós já encontramos aqui no município jovens com 9. Então, assim, eu gostaria que brevemente o senhor falasse que essa pessoa terá problemas em vários sistemas do seu organismo, não é? Porque a vitamina D, ela é importante para muitas coisas do nosso organismo. E essa pessoa com 5 já está apresentando alguns traços de perda de cognição, que é a inteligência, e que muitos relacionam a alguma doença neurológica, enfim. Então, eu vou querer que o senhor responda isso. Depois, quero muito que o senhor fale sobre essa dose alta, se ela não pode causar alguma situação relacionada ao cálcio, porque essa é uma outra pergunta que a gente tem. E depois eu vou lhe fazer uma outra pergunta sobre o autismo, que as pessoas ainda estão querendo saber mais sobre ele. Tá, então, eu tenho uma certa dificuldade de responder perguntas em sequência, mas eu vou começar a falar sobre algumas coisas que você mencionou, principalmente começando sobre o termo que você usou de dose de ataque, para as pessoas poderem entender exatamente por que é necessário que a primeira dose que a pessoa tome seja uma dose bem mais alta do que a dose diária que ela vai ter que manter após essa dose inicial que você chamou de dose de ataque. Algumas pessoas pedem que a gente chame de dose de proteção. Eu também gosto de dose de proteção. Para que as pessoas não entendam ataque como uma coisa maléfica ou danosa ao organismo. Mas veja esse gráfico aqui que nós estamos mostrando. Tá? Isso aqui é um artigo científico que foi publicado em 2003, tá? 2003, fazem 13 anos, tá? 13 anos. Então, isso ilustra o quanto é difícil, devido ao interesse econômico na venda de produtos farmacêuticos, o quanto é difícil você fazer chegar informações como essa que eu vou mostrar agora à classe médica, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma unidade de medida do nível sérico de vitamina D, que é diferente daquela que nós estávamos usando, que era nanogramas por ml. Aqui é milimoles por litro. Tá? Então, mas para fazer a conversão é muito fácil, basta dividir por 2,5. Então, 250 equivale a 100 nanogramas por ml, 200 equivale a 80, 150 equivale a 60, 100 equivale a 40 e 50 equivale a 20. Então, quando você estava dizendo que encontrou pessoas com 5, você encontrou pessoas próximas de 0. Né? Então, você vê essa linha vermelha aqui, à medida que passam os dias em que você começa a suplementar a vitamina D, então você tem 20 dias, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 dias, essa linha vermelha representa pessoas que não receberam suplementação de vitamina D. Tá? Essa linha rosa é a linha que representa
a suplementação, que é quase o dobro, preste atenção, quase o dobro do que a medicina convencional hoje aconselha os médicos a fazerem. O que a medicina convencional utiliza? Ela aconselha os médicos a administrarem 600 unidades. Aqui está o efeito de 1.000 unidades de vitamina D. Então você vê que quase não muda absolutamente nada, né? E aqui você tem o efeito de 5.000 unidades por dia, tá? E aqui você tem o efeito de 10.000 unidades por dia. Nós estamos falando de pessoas que têm cerca de 50, 60 ou 60, 65, 70 quilos de peso, né? Existe uma variação em torno dessa média que está mostrada aqui. No entanto, você vê que a administração das doses que são preconizadas, inclusive para gestantes recebem prescrição de 400 unidades internacionais de vitamina D, e você vê que 1.000 unidades de vitamina D quase não muda absolutamente nada. Tá? Então, esse gráfico mostra duas coisas importantes. A primeira coisa é que para você atingir níveis que tornam você protegidas contra a Covid-19, que é entre 80 e 100, né? E protegida contra casos graves de Covid-19, né? Tomando 10.000 unidades por dia, passam-se até 3, 4 meses. E você não tem esse tempo necessário, porque durante esse tempo, durante essa subida longa, em que a vitamina D vai sendo absorvida pela gordura do subcutâneo, você você deixa essas pessoas desprotegidas contra a Covid-19. Daí a necessidade de você dar uma dose inicial que já eleve, já no primeiro, segundo, terceiro dia, já eleve o nível de vitamina D para um nível de proteção. Ela já atinge imediatamente, e essa dose que você chamou de dose de ataque ou de proteção seria de 600.000 unidades internacionais em média, mas seria uma dose única. A partir daí você passaria a dar, ela atingiria esse nível de proteção e você passaria a dar a dose de manutenção, que para uma pessoa de 50, 60, até 70 quilos, talvez, seria a dose de 10.000 unidades por dia. Para uma pessoa próxima de 100 quilos de peso, seria de 20.000 unidades por dia. Para uma pessoa que tem um peso intermediário, você poderia dar 15.000 unidades por dia. Mas veja, isso é um conselho genérico que a gente dá para a população em geral. É óbvio que, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem 1,70 m de altura e tem 140 quilos de peso, é muito provável que essa pessoa, por exemplo, vai ter que tomar 2 ou 3 doses de ataque. Você vai ter que dar uma dose de ataque, medir que nível foi a vitamina D, você vai ver que ainda está com nível baixo, vai dar uma nova dose de ataque, e até que você atinja o nível adequado. Então, se você está tratando a sua população e vê que é uma pessoa que está muito acima do peso adequado para a altura, ele tem um tecido celular subcutâneo muito elevado, muito volumoso, absorve muita vitamina D, leva muito tempo para atingir o nível e vai provavelmente precisar de mais de uma dose de ataque e vai precisar de uma dose de manutenção talvez superior a 20.000 unidades internacionais. Mas para isso você vai ter que medir os níveis de vitamina D depois de cada dose de ataque para verificar qual é o nível dessa pessoa. Uma coisa muito importante que você também mencionou é a importância para o cérebro. Tá? Existem muitas, mas centenas de milhares de publicações, se não me engano, mais de 300.000 publicações a respeito da importância da vitamina D para o cérebro. Né? Então, para ilustrar isso, né, eu vou mostrar para você, gostaria de mostrar para você esse vídeo de uma menina cuja mãe tomou apenas 10.000 unidades de vitamina D durante a gestação,
né? Deixa eu aumentar aqui para ocupar toda a tela, né? E ela tem apenas 9 meses de idade. Veja que com 9 meses, a criança mal, se estiver um pouco adiantada, ela já consegue ficar em pé, né? E olha o que essa criança consegue fazer com 9 meses de idade. Essa mãe tomou 10 mil unidades de vitamina D durante toda a gestação. E eu insisto, toda a gestante deveria tomar 10 mil unidades de vitamina D, pelo menos durante toda a gestação. Nós teríamos crianças com esse nível de desenvolvimento, não só motor, mas também psíquico. Tá? São crianças que são felizes, encantadoras, têm uma memória inacreditável, né? E que aqui você tem também um menino que com 22 dias de idade já levanta a cabeça e olha para os lados, né? Mas assim, e nós, ao invés de estarmos produzindo autistas, né? Porque em algum momento eu ia falar de um ciclo vicioso que eu queria retomar aqui porque eu não consegui terminar isso, né? Você vê que todas as crianças estão com níveis baixos de vitamina D, o que torna explosiva agora o risco de você desencadear uma epidemia entre essas crianças quando elas voltarem para a escola e você apropriadamente está corrigindo os níveis de vitamina D antes do retorno às aulas, né? Mas o ciclo vicioso que se formou ao longo dos anos é que, à medida que os níveis de vitamina D foram baixando, dada a importância que ela tem para o bom funcionamento do sistema imunológico, essas crianças passaram a desenvolver infecções frequentes, muito facilmente, né? Então, o que a medicina convencional fez, né? A medicina convencional começou a dar vacinas para tudo, basicamente, né? E eu fiquei surpreso de ver quando um dos médicos da clínica, cuja esposa teve um bebê, né, recebeu uma carteira de vacinação em que estavam programadas 25 vacinas, né? E por que os médicos estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque a quantidade de crianças que se hospitaliza com quadros graves de infecção aumentou muito. E por que aumentou muito? Porque essas crianças estão com níveis baixíssimos de vitamina D. E elas não se expõem mais ao sol, elas ficam dentro de apartamentos brincando com videogames, né? Desapareceu aquela história de que não existia videogame, as crianças brincavam de bola no pátio ou eram levadas aos parques, como aconteceu comigo quando era criança, né? Eu tinha um pátio em casa, e isso foi uma das coisas que agradeço a Deus por esse fato, porque eu pude ter uma boa exposição solar ao longo de toda a infância, e a minha mãe gostava de sol, não era uma pessoa que fugia de sol, né? Mas isso dá uma ideia da importância que tem a vitamina D para o desenvolvimento do cérebro da criança. E não é só do cérebro da criança. Na realidade, existem várias complicações que podem acontecer durante a gestação, estão listadas nesse quadrinho de uma publicação, né, onde eu destaquei, inclusive, que essa criança que teve nível baixo durante a gestação tem risco de desenvolver doenças autoimunes, como diabetes do tipo 1, depois de nascerem, esclerose múltipla na adolescência ou como adulto jovem, né? Mas também tem risco de autismo, você vê aqui, né? Então, tem todas essas complicações possíveis durante a gestação, por causa de níveis baixos, e depois, quando a criança, no período pós-natal, tem todas essas manifestações que você está vendo aqui, né? Então, você vê que você que sempre teve, na sua vida profissional e política, sempre preocupada com a atenção primária, né? Você vê o quanto nós poderíamos, com atenção voltada para o cuidado da gestante, especificamente não dando ácido fólico, dando metilfolato, que é a forma natural da vitamina B9, né? E dando doses adequadas de vitamina D, 10 mil unidades por dia, todos os dias para gestantes,
vão fazer com que nós tenhamos daqui a anos uma geração de crianças superdotadas, porque nós acompanhamos essas crianças até 13 anos de idade. Elas são outro tipo de ser humano. São crianças encantadoras, sorridentes, felizes, que têm uma memória que espanta os pais. Às vezes, com 3 anos de idade, no banco de trás, passa por um trajeto indo para a casa da avó, e se o pai, na outra vez, na segunda vez, usa outro trajeto, ela já acusa, dizendo, não é por aqui, você perdeu, tinha que ter virado aqui nessa esquina, né? E é uma coisa que deixa os pais espantados, e isso se reflete depois na escola, no aprendizado, na grande capacidade de memória, e essas crianças se tornam líderes dentro da escola, mostrando um comportamento ético inacreditável. Tem uma ética inata, né? Um sentimento de empatia pelos outros, e logo se tornam líderes dentro da escola, né? Então, veja o quanto de benefícios que nós poderíamos, em vez de estar produzindo crianças autistas em série, nós poderíamos estar produzindo crianças superdotadas que, quando atingirem a idade adulta, vão transformar esse país num país de produção, de produtor de tecnologia de ponta, né? E não um país que vende insumos apenas, né? Veja o quanto de benefício você teria para a saúde pública, porque o que ocorrer durante a gestação, e aí a gente fala principalmente nessa questão do ácido fólico versus metilfolato e do nível de vitamina D, vai se refletir em toda isso já está comprovado em na saúde ao longo de toda a vida desse indivíduo, né? Porque essas substâncias, esse hormônio, a vitamina D e o metilfolato, eles têm a função de desligar genes que todos nós temos alterados, né? Então, isso vai se refletir depois na vida adulta, se essa pessoa vai ter uma doença autoimune, se vai ter hipertensão, se vai ter diabetes. Então, veja o quanto a simples atenção com a gestante, né, vai produzir de benefícios para a saúde, de redução de gastos com a saúde, né? Olha o quanto você poderia, porque você mencionou isso no início, né? Na realidade, todas as células que até agora foram pesquisadas para saber se tinham receptores para a vitamina D, ou seja, se lugares onde se liga a vitamina D para produzir os seus efeitos, todas elas mostraram que tinham efeitos, que tinham receptores para a vitamina D. E essa descoberta levou hoje ao acúmulo da descoberta de cerca de 80 funções diferentes para a vitamina D no nosso organismo, entre elas o controle da pressão arterial e da produção de insulina, evitando o diabetes. Doutor Cícero, vamos listar os 10 principais benefícios da vitamina D, será que a gente consegue? Eu estava tentando escrever aqui. Será que a gente consegue? Nós podemos tentar, mas são tantos e tão importantes, né? Por exemplo, principalmente quando ela é associada ao uso de magnésio, né? Que é a segunda deficiência mais importante, nutricional mais importante da população geral. Eu não chamaria a vitamina D de deficiência nutricional, porque ela na realidade é uma deficiência hormonal, mas então a gente se preocupa muito com os níveis de magnésio, né, da população, porque o magnésio está envolvido em todas as rotas metabólicas de todas as nossas células. E 80% da população está com níveis baixos de magnésio, né? Isso torna a pessoa até resistente aos efeitos da vitamina D, porque ela não tem magnésio necessário para transformar a vitamina D que você está administrando em vitamina D, na forma ativa da vitamina D, dentro de todas as células, dentro das células cerebrais, dentro das células do sistema imunológico, tá? Então, se eu tivesse que listar alguns exemplos aqui, nós temos várias funções da vitamina D na gestação, né? Eu escrevi alguns aqui para começar. Eu botei melhora do sistema no sistema imunológico, melhora na inteligência, na cognição e concentração das pessoas, melhora na vitalidade
das atividades diárias, prevenção de doenças crônicas como hipertensão e diabetes e complicações desses, então infartos, AVCs, prevenção de câncer, prioritária, tem alguns em específico, né, doutor Cícero? Só uma coisa sobre a prevenção de câncer, nós temos quase... Não? Não está ouvindo ainda? Sim, agora sim. Sim. Tá. Sim, não, estou lhe ouvindo. Sim, na prevenção de câncer, eu julgo um absurdo você ver que existem quase cerca de 1 milhão de publicações científicas falando da importância da vitamina D para a prevenção de câncer. E não existe uma palavra no livro do oncologista. Né? Dentro da sua lista tem que colocar depressão. Tá? Mais de 100 mil publicações científicas, nenhuma palavra no livro do psiquiatra. Um número similar de publicações em relação à questão da ansiedade. Né? Deficiência de vitamina D provoca depressão, provoca ansiedade, provoca suicídio. Né? Nós temos publicações estudando os níveis de vitamina D em pessoas que são depressivas, umas que são depressivas graves a ponto de terem tentado suicídio e outras que não tentaram suicídio, mas são reconhecidamente depressivas. As pessoas que tentaram suicídio têm níveis muito mais baixos, apesar de que todas as pessoas com depressão terem níveis baixos de vitamina D. E aí, se você associa a depressão, a reposição de vitamina D com reposição de magnésio, né, e evita que aconselha as pessoas a pararem de consumir refrigerantes, principalmente refrigerantes de cola, né, que impedem a absorção da vitamina D, que quase bloqueiam a absorção de vitamina D, de medicamentos que as pessoas se habituaram a tomar cronicamente, como os chamados inibidores da bomba de próton, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, né, que bloqueiam a absorção de vitamina D. Né? A deficiência de vitamina D traz risco de declínio cognitivo em idade avançada, portanto, Alzheimer e demência. Né? Essas são algumas... A questão da pressão alta, quantas pessoas que nós tivemos aqui que vieram tratar doenças autoimunitárias e nós tivemos que levar os níveis de vitamina D para contrabalançar o nível de resistência que ela tinha, que depois de cerca de 6 meses tiveram que parar de tomar antidepressivos, porque os antidepressivos estavam provocando hipotensão, ou seja, queda da pressão arterial, e o próprio cardiologista aconselhou elas a pararem. Né? No final aconteceu isso. As pessoas começaram a dizer assim, mas eu estou passando mal com essa vitamina, não vou mais tomar, Fábia. E a gente ia ver, elas estavam passando mal porque melhorou os níveis de pressão alta e aí o medicamento teria que ser ajustado. Elas estavam fazendo hipotensão e, portanto, passando mal. Mas teve uma pessoa aí que perguntou para nós assim, meu filho toma vitamina D e ele fica com a bochecha vermelha. Isso pode? Nós temos algumas queixas, né, doutor Cícero, de pessoas que dizem que passam mal gastricamente. Tem, então, muita... queimação, ficam com pirose, né? Ficam com dor de estômago, que a língua fica quente. E muitas dessas coisas estão relacionadas a outros sintomas e não a vitamina D. Né? Não sei se o senhor quer falar um pouquinho sobre isso. Não, a gente tem visto quando toma dose de ataque de vitamina D ou de proteção, que elas são a 600 mil unidades para um adulto que tem pelo menos 50 quilos de peso, para que ele atinja aquele nível de proteção que a gente mencionou. Nós temos visto alguns sintomas em algumas pessoas, tais como dor de cabeça e mal-estar, mas é uma coisa transitória. Nós não temos visto nenhum sintoma que permaneça além disso. É importante que se frise que o fato de você normalizar os níveis de vitamina D e levando esses níveis para próximos de 100 ou em torno de 100, não pode provocar nenhum efeito colateral grave, só pode provocar uma manifestação transitória como essa, que provavelmente representa uma adaptação do organismo aos novos níveis, né, que foi feita muito rapidamente,
mas e adequadamente, foi feita muito rapidamente, mas a normalização de qualquer parâmetro biológico, seja de vitamina D, de magnésio, não pode provocar efeito colateral. O que pode provocar dano à saúde é a manutenção desses níveis em níveis baixos. Essas pessoas que você encontrou com 5, nível 5 de vitamina D, elas estão com níveis com risco de desenvolver diversos tipos de doenças graves, né? E é lamentável de ver que hoje se gasta uma quantidade absurda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de verbas públicas que saem dos nossos impostos, né, dos impostos que nós pagamos, para tratar doenças com medicações de alto custo, que jamais tiveram a intenção, ao serem propostas pelas indústrias farmacêuticas, de curar, de buscarem a cura dessas doenças. Não interessa a qualquer indústria perder clientes, né? E certamente investir em saúde, em prevenção de saúde, não é uma coisa que agrade a uma empresa que vende produtos farmacêuticos que não tem como objetivo outro, além de minimizar as manifestações das doenças. E muitas vezes, tal como ocorre com as doenças autoimunes, em que se dá imunossupressor, você suprime todo o sistema imunológico e torna a pessoa ainda mais suscetível a desenvolver doenças e casos graves de Covid-19, por exemplo, né? Você imagina a situação de uma pessoa que está com nível baixo de vitamina D, desenvolve um quadro grave de Covid-19 e era uma pessoa que tinha uma doença autoimune e por isso estava tomando um imunossupressor. Então, essa pessoa está com alto risco de morte, né? Então, você veja o quanto de benefício que nós traríamos para a saúde pública se nós corrigíssemos o nível de vitamina D e o nível de magnésio. Quando muitas pessoas perguntam qual é a dose que devem dar para crianças que precisam corrigir também os seus níveis de vitamina D. Você disse que a gente já falou sobre isso com você e você colocou no seu canal do YouTube. Mas eu estou vendo que tem pessoas que estão perguntando isso, né? E as doses que se dá para a criança, ao nascer, a gente sempre dá 1.000 unidades para toda a criança ao nascer, né? Independente do peso que ela tenha, se ela tenha 3,5 kg ou 5 quilos. Quando ela faz 10 quilos, nós passamos a dar 2.000 unidades de vitamina D por dia. 15 quilos, 3.000 unidades de vitamina D por dia. E assim por diante. Isso representa, em média, 200 unidades por quilo de peso por dia, né? Mas isso é dose de manutenção e vai levar até aqueles meses que eu mostrei para a criança atingir um nível adequado que a deixe protegida contra a Covid-19, né? Então, nesses casos de crianças, nós temos que dar uma dose de ataque proporcional ao peso, vai ter que ser calculada. Grosseiramente, nós temos usado aqui na clínica o seguinte cálculo: se nós damos para uma pessoa de cerca de 80 quilos 600.000 unidades de vitamina D, e eu estou com uma criança com 20 quilos, que é um quarto de 80 quilos, então eu dou um quarto de 600.000 unidades de vitamina D como dose única de ataque, né? Que vai dar 150.000 unidades de vitamina D. É muito, muito, muito importante, importantíssimo que a fonte de vitamina D seja confiável, né? E por isso há que se eleger, considerando custos, farmácias de manipulação que sejam absolutamente confiáveis e que saibam que você vai medir os níveis de vitamina D do paciente que receber a vitamina D desta fonte, né? E para evitar problemas em que se ponha uma dose inferior àquela que foi solicitada, que estivesse presente naquela solução oleosa de vitamina D. Doutor Cícero, eu quero muito falar sobre duas coisas assim. Uma delas é de que alguns médicos, quando vem uma taxa de 80, 90, que eu já comentei aqui, dizem assim, para de tomar, porque senão tu vai tirar o cálcio dos teus ossos e vai calcificar outras coisas do teu corpo. Ou alguns dizem assim, tu vai sair calcificando tudo do teu corpo porque a vitamina D
absorve muito cálcio. O que o senhor tem para falar sobre isso e sobre a dose de intoxicação, que na verdade não é 100, é 240 nanogramas. Queria muito que o senhor falasse da ausência de risco, porque é muito difícil quando a gente está dizendo uma coisa e vem o outro, o reumato diz que é para parar de tomar, porque eu vou ter problema com o cálcio, vai calcificar o meu corpo todo. Ora, eu tenho a dizer que eu tinha essa atitude há 20 anos atrás, né? E que eu mudei completamente porque eu passei a ler sobre os artigos publicados a respeito de vitamina D. Então, isso é uma questão apenas de informação, da pessoa buscar a informação adequada. E não apenas buscar a informação que ele encontra no livro-texto, que é filtrado pelo interesse econômico da indústria farmacêutica, né? O que você chamou de doses, na realidade, são níveis séricos, né? Nível sérico de 240 nanogramas por ml é tóxico para uma pessoa que não tem resistência genética aos efeitos da vitamina D, tais como pessoas que tiveram câncer ou pessoas que tiveram doenças autoimunes. Em via de regra, elas têm genes que as tornam geneticamente resistentes aos efeitos da vitamina D, e para obterem o mesmo efeito de uma pessoa que toma 10 ou 15 ou 20 mil unidades, elas talvez tenham que tomar doses maiores, mas isso teria que ser feito sob supervisão médica e acompanhamento laboratorial, né? A dose tóxica para pessoas que não têm resistência de vitamina D já foi determinada como sendo 50 mil unidades de vitamina D por dia, né? Então, se convencionou a nível internacional que quando você quer dar uma dose segura para uma pessoa, você tem que saber a dose tóxica e dividir essa dose tóxica por 5. Né? Então, por convenção a nível internacional, e não uma convenção destituída de razão, você pega essa dose tóxica de 50 mil unidades e você divide por 5, que dá 10 mil unidades. Então, para um adulto que tem pelo menos 50 quilos de peso, dar 10 mil unidades é absolutamente seguro, né? Não tem problema nenhum. Agora, para pessoas que têm peso acima do esperado para a altura, acima do normal para a altura, um índice de massa corpórea acima do normal, essas pessoas provavelmente vão precisar de doses maiores simplesmente por uma questão de farmacodinâmica. Então, essas pessoas que dizem isso têm que não se ater apenas à informação que encontram no livro, que vão no congresso que é patrocinado pela indústria farmacêutica, né, que procura sempre incutir no médico uma coisa que foi incutida em mim desde que eu era estudante de medicina, que vitamina D é super perigosa, né, e que isso era outra coisa que eu queria mostrar naquele gráfico que eu acabei esquecendo de mostrar naquele gráfico que nós estávamos tentando mostrar para você, né, da subida lenta da vitamina D, até quando chega a 3, 4 meses, né, você tem uma estabilização, né, que é esse gráfico aqui, ó, né, que a gente mostrou anteriormente, né, você tem uma estabilização. Existe um conceito que é dado para o médico desde a faculdade de medicina, de que a vitamina D tem efeito cumulativo, o que significa que você der uma dose de vitamina D como 10 mil unidades, ela vai subir indefinidamente e vai chegar a um nível tóxico. Então, desde 2003, já se sabe que isso não é verdade, que depois de 3, 4 meses o nível se estabiliza e não muda mais se a pessoa não mudar a dose diária. E teve uma pessoa que... É por isso que a grande maioria dos médicos tem medo dos efeitos da vitamina D, porque diz ela tem efeito cumulativo. Em algum momento você vai se intoxicar. E é esta a razão pela qual eles dizem, você atingiu 80, pare, porque ele vai pensar que a pessoa vai ir para 1000 daqui a 2, 3 meses, porque ele aprendeu um conceito errado que foi desmistificado a partir de 2003,
porque depois de 2, 3, 4 meses você estabiliza os seus níveis de vitamina D. Você não tem um aumento progressivo mantendo a mesma dose diária. Então isso é uma coisa, é um conceito de farmacodinâmica que está bem estabelecido desde 2003 e que contraria o que ainda hoje é ensinado nas escolas médicas. Mas se a pessoa está que é a origem de todo esse medo que os médicos têm da vitamina D. E se a pessoa está com 120, 130 de vitamina D, o que ela tem que fazer? Ela tem que parar de tomar um mês, ela pode seguir tomando, ela tem que se preocupar. Fala um pouquinho disso, doutor. Então, 240 é a dose tóxica. Então, ter 120 ou 130, como eu mantenho já há vários anos, né, não é nenhum problema. Não tive nenhum problema com isso. É claro que é importante que essa pessoa faça atividade física, né, não exagere talvez em laticínio, se ela atingir esse nível, mas não há uma necessidade de você ter uma precaução mais forte em relação à dieta. Todas as pessoas precisam tomar, é o normal você tomar 2,5 litros de líquidos em geral por dia, né? Todas as pessoas deveriam fazer isso. Então, ter 120 ou 110 ou 130 nanogramas por ml não é problema nenhum. Realmente porque o nível tóxico já foi determinado e é 240, tá? Mas eu aconselharia essas pessoas apenas a não exagerarem em alimentos que têm uma quantidade excessiva de cálcio, tal como os derivados de leite. Apesar de não ter visto problema nenhum com essas pessoas, seria apenas um excesso de zelo, né? Nós aqui temos pedido para que as pessoas fiquem 30 dias sem tomar e voltem a tomar de novo. Mas possivelmente essa pessoa vai subir a sua taxa porque ela tem uma boa absorção, né? Nós percebemos que alguns não conseguem elevar a sua taxa, ao contrário. É muito, muito mais frequente a pessoa ter dificuldade de elevar a taxa do que ter a sua taxa acima de 100. Na verdade, sim, de todos que nós testamos, acho que nós tivemos, assim, menos de 0,01%. Nós vamos apresentar esses dados oficialmente, assim, que vão ajudar certamente a entender, né, como funciona melhor. Um indivíduo é diferente do outro, né? Mas talvez o fator que influencie muito mais a relação entre a dose diária que está tomando e o nível sérico que alcançou, né, é a questão da relação de peso e altura. Então é muito possível que, por exemplo, que uma pessoa que tenha 50 quilos de peso e tome aquela dose de ataque, né, ela venha a atingir 130 durante algum tempo. Né? Mas depois, à medida que ela mantém 10 mil unidades por dia, essa dose vai caindo e vai ficar em torno de 100 a 90, aproximadamente. Teve uma pessoa que perguntou assim, bom, então 20 mil é dose tóxica? Não, 20 mil não é uma dose tóxica, dependendo do peso da pessoa. Se a pessoa tem mais de 80 quilos, tem mais de 100 quilos, ela tem que tomar 20 mil, porque senão ela não, os 10 mil não vai nem fazer cosquinha, que nem diz os gaúchos aqui. Precisa tomar a dose adequada ao seu peso. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que tenha 1,90 m e 100 kg de peso. Né? Então, a relação entre altura e peso não implica nessa pessoa numa grande quantidade de gordura sobre a pele. E ela pode, talvez, ter o mesmo efeito com 10 ou 15 mil unidades de vitamina D que uma pessoa que tem 50 quilos de peso e tem 1,60 m tomar a mesma dose. Né? Ela pode até atingir nível acima do normal. Quer dizer, peso não é por si só uma questão, é a relação entre o peso e a altura. Se tem uma pessoa com 1,90 m, tem 100 quilos de peso, a maior parte do peso dessa pessoa é provocada por osso e músculos, não pela gordura, que é a que rouba a vitamina D da circulação. Então, são coisas que são... O que é importante que fique claro é isso que o senhor falou por último, né, doutor Cícero? Que o que influencia mesmo é a quantidade de gordura que a pessoa tem. A pessoa, quanto mais gordura a pessoa tem, maior terá que ser a dose dela para ela conseguir manter uma taxa, um nível adequado na corrente sanguínea de vitamina D
e poder daí, então, dar para todas as células que têm os receptores da vitamina D, a vitamina D que vai fazer com que essa célula funcione melhor. Senão é a mesma coisa que essa célula do corpo estar perneta, está caminhando, certo. arrastando uma perna. Ela Daí, fica deficitária. daí a importância de você calcular o índice de massa corpórea nos pacientes que você está administrando. Sempre anotar peso e altura para cálculo do índice de massa corpórea, do IMC, né? Para depois você procurar verificar se o IMC justificava aquele nível que você encontrou de uma forma inesperada, considerando apenas o peso da pessoa e não a relação do peso com a altura. Doutor Cícero, falando sobre autismo de novo, olha só, vou dar um exemplo, né? O meu filho tem autismo e ele já se trata com medicamentos convencionais, ele vai no neuro, ele vai no psiquiatra, ele vai aqui no serviço nosso, e aí a gente vai suplementar, vai entrar com uma dose maior de vitamina D para manter o nível de vitamina D acima de 80 dessa criança. Tem alguma interação medicamentosa? Tem algum medicamento que ele toma que possa criar algum conflito com a vitamina D? Nós não aconselhamos, por exemplo, vitamina C em altas doses não devem ser tomadas, né? Porque algumas pessoas têm um problema de erro metabólico que faz com que a vitamina D seja transformada em grandes quantidades de oxalato que não são metabolizados e desenvolve uma reação chamada oxalose sistêmica na presença de altas... Isso é facilitado pela presença de altas doses de vitamina B. Em geral, essas medicações que são usadas no autismo, nós não temos visto interação com a vitamina D, mas com doses altas de vitamina D. Mas é importante, algumas drogas psiquiátricas, sim, não essas que têm sido usadas no autismo, mas é importante, se você está tomando qualquer medicação, que você acompanhe mais de perto, os níveis de vitamina de cálcio sérico, de cálcio na urina dessas crianças, né? Se você está associando alguma droga. Porque, naturalmente, como a gente está usando vitamina D há poucos anos, em altas doses no tratamento com autismo, né? E nós temos tido a grata surpresa de verificar que crianças com cerca de entre 1 ano e meio a 2 anos chegam a atingir um comportamento completamente normal, né? Sendo mais lenta a aquisição da fala, nós temos ficado muito contentes com isso, muito gratificados com isso, né? Na realidade, não tivemos nenhuma criança que não teve não teve benefício com a vitamina D, e a grande maioria delas conseguiu atingir um comportamento normal, né? E para nós é muito gratificante ver a felicidade das mães quando trazem essas crianças e contam as novidades. Uma mãe uma vez chegou falando sobre a filha, disse assim: eu não posso falar sobre evolução da Elisa, eu tenho que falar sobre revolução da Elisa, porque em meses ela mudou completamente o que era. Para fazer qualquer procedimento como dar banho, despir, era um procedimento de guerra, ela dizia, né? Era um berreiro sem parar, e atualmente é uma coisa normal, né? Isso, e o adulto também pode se beneficiar da vitamina D? Pode, sim. O nosso primeiro caso de 2014, que nos trouxe a certeza de que nós estávamos no caminho certo, que as publicações que estavam mostrando indícios de que se tratava de uma doença autoimune estavam corretas, né? Foi quando nós começamos a tratar um rapaz que veio do Rio de Janeiro, que tinha 17 anos de idade, né? Nas primeiras 2 consultas ele não olhava para mim, não falava nada.
Na terceira consulta, ele já estava falando, com dificuldade de pronúncia, como se fosse uma criança que estivesse aprendendo a falar, mas já estava falando. E aí ele me falou coisas que me deixaram absolutamente surpresos. Eu perguntava para ele por que você não olhava nos olhos, ele dizia, eu tinha medo. Eu perguntei medo por quê, ele dizia que a proximidade, que olhar nos olhos trazia a ele uma sensação de medo, de proximidade excessiva com o desconhecido, e isso provocava medo. Perguntava para ele por que você não falava com ninguém, ele dizia porque ele tinha medo. Né? Medo de quê? De que as minhas palavras fossem mal interpretadas e usadas contra mim. Então tinha um certo comportamento paranoide aí nessa questão do autismo. E aí eu perguntava para ele por que você se isolava. Ele dizia justamente para não ter que conversar com as pessoas, nem ter que falar com elas, para evitar esses problemas. Mas o que mais me surpreendeu foi que com 2 anos de tratamento, esse rapaz tinha uma vida autônoma, andava de um lado para o outro no Rio de Janeiro, fazia cursos de computação, de desenho por computação gráfica, tinha planos de fazer um intercâmbio no Canadá e ficar por lá e tudo mais, estava tendo uma vida completamente normal. O pai dele que disse que ele estava 100% em todos os aspectos. Eu ainda notava uma certa dificuldade de pronúncia das palavras, né? Mas o que me surpreendeu é que eu quis retomar o assunto do medo no olhar nos olhos, por exemplo, e ele me disse que não lembrava absolutamente de nada disso, nem de ter me dito isso há um ano atrás, né? Então, isso foi para mim uma surpresa. Ele simplesmente apagou o comportamento autista. E algumas crianças que tinham autismo, né, e que foram assim tratadas por outros médicos aqui na clínica, eu me lembro de um caso de uma criança que, ao ver vídeos do comportamento autista que ela tinha, começou a chorar por reconhecer em si mesmo tendo aquele comportamento completamente anormal. Né? Então a gente está muito satisfeito com o tratamento, mesmo o protocolo que nós usamos para tratamento de doenças autoimunes, tendo esse sucesso no tratamento com autistas. Então o autismo não é uma situação irrecuperável, é uma situação bastante recuperável, senão pelo menos na grande maioria das pessoas, das crianças, né? Senão na quase totalidade delas. Nós vamos ter uma experiência para contar sobre isso aqui no Cristal. Nós vamos tratar depressão, ansiedade, o autismo. Nós vamos fazer um protocolo específico e a gente já está dosando, já está disponibilizando para toda a população. Temos dosado, né, as taxas de vitamina D sanguíneo da população. E a ideia é que a gente consiga manter toda a população com uma dose acima de 60, uma dose que eu digo errado, na verdade, uma taxa sanguínea acima de 60, mas especificamente em todas as pessoas que são tratadas no nosso serviço, que nós chamamos de SIM, que é o Centro de Inclusão Municipal, nós teremos assim um protocolo específico. E acho, doutor Cícero, que nós ainda vamos ter que falar sobre magnésio. Eu só não sei se vai dar tempo, mas assim, o magnésio ele ajuda na absorção, basicamente ajuda na absorção da vitamina D. É para isso que precisamos equilibrar os níveis dele também, né? Magnésio é necessário para todas as rotas metabólicas de todas as nossas células. Não existe uma única rota metabólica que em algum momento não vai necessitar de magnésio. Então, magnésio é fundamental para a saúde. Você vai encontrar a falta de magnésio favorecendo depressão, favorecendo ansiedade, dificultando a capacidade cognitiva, a capacidade de aprendizado, né? E isso está sendo facilitado pelo consumo de coisas como Coca-Cola e essas medicações que nós já mencionamos, né? O nível sérico de magnésio não espelha a deficiência de magnésio. Então, o médico tende a pedir a concentração de magnésio no sérum, que vai estar sempre dentro do normal, e vai achar que a pessoa não está com deficiência de magnésio. Não é verdade.
a grande maioria do magnésio, 60% do magnésio está presente nos ossos, 39% está presente no interior das células, e somente 0,6% está presente no soro, onde ele é medido. E no soro ele é muito bem controlado, às custas das reservas ósseas e intracelulares de magnésio, você vai conseguindo manter os níveis normais no soro, apesar de você ter uma deficiência muito grave de magnésio, isso não aparece no exame de sangue. Então, os especialistas da área de magnésio têm dito que você tem que dar magnésio da forma que for, nunca dê hidróxido de magnésio, nunca dê óxido de magnésio, porque só provoca diarreia, não é absorvido, né? Só tem efeitos colaterais. Dê pelo menos cloreto de magnésio, citrato de magnésio, né? E aí você vai ter que ajustar a dose em 4 tomadas diárias para você tomar a dose que faça você evacuar todos os dias sem diarreia. Então você vai ter que ajustar. Por exemplo, se você pegar cloreto de magnésio que tem 500 miligramas, só 60 miligramas são de magnésio. Então a gente aconselha você, o adulto, por exemplo, tomar 2 cápsulas 4 vezes ao dia. Se ele tiver diarreia, ele reduz para 1 cápsula num horário, 2 no outro, 1 cápsula no outro e 2 no outro, né? Se ele não estiver evacuando todos os dias, ele tem que aumentar para 3 cápsulas 4 vezes ao dia. Ele tem que ajustar a dose de magnésio de acordo com a resposta do intestino. Isso é o que os especialistas da área de magnésio têm aconselhado como método de ajuste da dose de magnésio. E eles têm que parar de tomar refrigerantes de cola, têm que parar de tomar omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, e Nexium e outras medicações que têm esses bloqueadores da absorção de magnésio. Mas a forma de você ajustar depende depende da resposta do intestino. Para uma criança, por exemplo, você pode... existem sachês de magnésio que são extremamente baratos, tem 33 gramas de cloreto de magnésio e que você dilui em 1 litro d'água. Custa R$10 aproximadamente por um sachê e vai durar cerca de 5 dias. Você pode começar com 50 ml 4 vezes por dia, se você for uma pessoa que tem um problema de constipação, não evacua todo dia, ou você pode começar com 30 ml 4 vezes ao dia. Se você for uma pessoa adulta, e ir aumentando a partir de 30 ml até você atingir a dose em que provocou diarreia e você recua para a dose anterior. Ou se você começou com a dose mais alta, né, teve diarreia, você vai diminuindo até você achar a dose que mantenha você evacuando todos os dias sem diarreia. Essa é a forma correta de você ajustar a dose de magnésio. Aqui no Brasil, a forma de magnésio mais facilmente encontrada é essa forma, seja em cápsula ou em sachês de cloreto de magnésio. Se você usar o sachê de 33 gramas de cloreto de magnésio PA, dilua em 1 litro d'água e use essa quantidade que eu disse. Se você é constipado, comece com 50 ml 4 vezes por dia. Se der diarreia, você diminui, mas mantenha 4 vezes ao dia. Se você é uma pessoa que já evacua 4 vezes ao dia, pode completar com suco, porque o sabor não é agradável, mas se você já evacua 4 vezes ao dia, começa com 30 ml e vai aumentando. No momento que der diarreia, recua para a dose anterior, mas procure manter tomando 4 vezes ao dia. Vamos ter que gravar essa live para as pessoas poderem rever toda essa aulona que o senhor deu aí agora sobre o magnésio. Magnésio é muito importante para a saúde pública, muito importante. Você diminuir com uma vitamina D e magnésio, eu acredito que você zeraria o nível, a ocorrência de suicídios, que se tornou no mundo um problema de saúde pública muito sério e que está piorando com a questão da Covid-19, porque as pessoas estão se mantendo confinadas em casa, aumentando a interação com os familiares, com isso aflorando conflitos familiares, né, e baixando seus níveis de vitamina D. Durante o confinamento, as pessoas deveriam ter os seus níveis de vitamina D corrigidos, né, para que quando saíssem, por ocasião da flexibilização, não estivessem com níveis ainda mais baixos, que fizessem com que elas desenvolvessem quadros mais graves de Covid-19 mais facilmente. Doutor Cícero, sempre é uma alegria poder lhe ouvir. Quero agradecer
Dr. Cláudio, que esteve aí conosco, Dr. Felipe, que ficou respondendo as perguntas, a minha equipe que estava aí, ficou quietinha, mas estava volta e meia dando uma banada, e a Leda, agradecer em especial ao senhor, desejar tudo de bom e dizer que a live vai ficar gravada então, e nos ajudem a divulgar isso. E eu quero terminar dizendo que eu queria tanto ter conhecido o senhor há 20 anos atrás, teria feito muita diferença assim, em toda a caminhada que eu fiz na minha vida. Mas, como eu tenho muitos anos para viver ainda, eu quero dizer que eu vou ser uma militante dos seus conhecimentos por muitos anos ainda. Muito obrigada, um beijo bem grande para o senhor. Não adiantaria ter conhecido há 20 anos atrás, porque eu era um médico convencional. Né? Então, são coisas do destino, mas eu é que agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido pessoas que têm uma proatividade, um nível de proatividade como você, e mostram que são administradores públicos éticos e que estão preocupados com as pessoas, os cidadãos que têm sob a saúde dos cidadãos que têm sob sua responsabilidade. Parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. E nós vamos contaminar muitos outros ainda com isso e vamos fazer muito bem para a saúde de muitas pessoas. A gente vai conseguir isso. Um abração para todos, tudo de bom, um ótimo final de semana e nos ajudem a divulgar todos os benefícios da vitamina D. Se puder, te inscreve lá no canal, segue aí nas redes sociais para ajudar a disseminar o conhecimento. Tchau, tchau.